A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui hoje após um culto, né? Terminado o culto de missões, onde o preletor da noite foi o nosso pastor Franco Viana. Pastor Franco Viana, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmão Joel, para nós é um prazer estar aqui com o Senhor, fazendo parte desse projeto. Glórias a Deus. Por que não dizermos também ser um projeto missionário, né? Amém. Então, para mim é um prazer estar aqui com o Senhor, estar dando essa entrevista. Pastor, gente, o culto foi uma bênção. Essa entrevista era para nós tentado fazer antes do culto, mas como que as coisas são meio corridas, tanto para o pastor quanto para mim, achamos por bem fazer depois do culto. E veio a calhar porque Deus usou de maneira forte, né, o pastor para poder ministrar a palavra dele, entregar a palavra, e a igreja toda sentiu o poder do Espírito Santo de Deus grandemente. Pastor, parabéns por sua vida ministerial. E o tema de hoje que nós vamos abordar aqui, de certa forma, é um tema que deveria ficar pelo menos 2 horas a mais falando desse tema, né? Mas aí selecionamos aqui 6 perguntas para o irmão comentar. Só pode ficar à vontade de comentar do seu tempo, tá, pastor? Ok. Sobre dons espirituais. Nós vamos falar sobre dons espirituais. E a primeira pergunta que eu passo para o pastor pastor, muita gente diz que tem um propósito de Deus. Mas como a gente descobre isso de verdade? Como saber para que Deus nos chamou? Qual é o nosso chamado? Essa pergunta ela se faz muito importante e é interessante também, porque o nosso chamado, a gente descobre ele ao passo que você vai se relacionando mais com Deus, né? Conforme eu falei aqui na ministração, Deus, primeiramente, ele nos salva para depois a gente exercer esse dom, né? O dom, a gente descobre ele com jejum, com oração, né? São ferramentas que Deus dá, não para a edificação de quem recebe, mas para a edificação da igreja, né? Então isso é muito importante. E vale também ressaltar que o dom não é nosso, ele é emprestado, né? Quem nos usa é o Espírito Santo, ele é emprestado. É como aquela passagem lá do Velho Testamento, que quando Eliseu ele foi para poder construir, alargar a tenda para a escola dos profetas, alguém se prontificou em ajudar na expansão da tenda dos profetas. Uhum. E ao cortar madeira lá, o machado ele soltou do cabo e caiu no rio. O machado ali, naquela época, o ferro era algo que era raro nos tempos de Israel, era uma coisa muito cara. Quem tinha um machado de ferro ali era algo muito valioso. Ao ponto de, quando o machado caiu, ele falou assim: ai meu senhor, porque era emprestado. E quando se pegava alguma coisa emprestada naquela época, de grande valor, no caso o machado, se ele não devolvesse, e onde ele ter que comprar um machado naquela época era muito caro, e ia ter que pagar com sua própria vida. Aí o que acontece? Ele ficou só com cabo. E com cabo ele não poderia trabalhar mais. O machado caiu porque era emprestado. Então o ferro na Bíblia, no Velho Testamento, simboliza o poder, o Espírito Santo, e é emprestado. Então é um dom que a gente recebe, ele é emprestado, não é nosso, por isso não devemos negociar isso, porque ele é emprestado. E a gente pode perder isso. Alguém acha que não vou perder o dom, não pode perder, ele é emprestado. Se a pessoa não quiser me usar mais, ele não vai me usar. Entendeu? Então a gente tem que entender isso. Pois é, pastor, isso é muito forte, é algo que mexe comigo. É coisa que queima em mim para eu poder saber mais. E eu acredito que as minhas dúvidas são as dúvidas dos ouvintes também, não é? Sobre que é uma coisa que as pessoas, assim, principalmente quem tem sede do Espírito, almeja ser usado por Deus, igual o irmão falou hoje na pregação. A gente almeja. Uhum. Seguindo para a segunda pergunta, pastor, por que tem pessoas que oram
buscam, vão para a igreja e mesmo assim não conseguem entender o propósito delas. O que atrapalha? Primeiro, vale ressaltar, como o Tiago falou, às vezes vocês pedem e não recebem, porque pedem para os vossos próprios desejos ou deleites, né? Na verdade. Então, como eu falei anteriormente na primeira pergunta, né? O dom não é nosso, ele é emprestado. Ele é emprestado. E às vezes, se a pessoa não tiver um certo discernimento espiritual, eles acabam meio que ficando cheio de jactância, de vaidade. Lembra que eu falei na ministração também sobre Ana pedir um filho e Deus não dava porque o momento não era propício naquela época? O desejo nosso desejo tem que estar alinhado com o desejo de Deus. Então, às vezes eu quero, mas será que Deus quer me dar aquele dom? Né? Ele sabe a malha da nossa rede, entendeu? Porque quando o Pedro puxou a rede, veio 153 grandes peixes. Não veio mais nem menos, porque poderia arrebentar a malha da rede e perder a pescaria. É a quantidade certa, né? É a quantidade certa, entendeu? Então, às vezes eu estou ali buscando por um dom e tal, e às vezes, irmão Joel, o dom, ele se manifesta na gente naturalmente. Naturalmente, você tem que ter comunhão com Deus, sabe? E ele vai se manifestando ao longo da sua trajetória, do seu tempo, Deus vai te usando naturalmente e você não percebe. Entendeu? Você lembra ali que Samuel, ele ouvia a voz de Deus, mas não sabia se era Deus. E era Deus que estava falando com ele. Entendeu? Mas ao longo do tempo ele foi se relacionando com Deus e naturalmente Deus foi usando ele. Entendeu? Pastor, sobre isso aí, inclusive na quinta-feira foi me dada uma oportunidade de eu ministrar a palavra de Deus aqui. E Deus tocou no meu coração para falar justamente sobre ouvir a intimidade com Deus. Uhum. Não é fácil a gente conseguir interpretar quando é Deus que nos está falando e quando não é Deus que está falando. O que vem a gente, o que nós devemos fazer para nós termos essa pureza, né? Eu não só posso dizer essa palavra, essa fineza, essa pureza para poder conseguir interpretar se é Deus às vezes que está falando com a gente. E Deus fala de várias formas. Fala. Aí a pergunta é, como que a gente consegue saber às vezes se é Deus que está falando, e Deus fala, e as formas que Deus fala conosco? Primeiramente, irmão Joel, acho que tem um dom que eu acho que todo líder, todo pastor ele deveria ter, que são o dom de discernir espíritos, tá? Porque alguém pensa que dentro da igreja, às vezes, é só Deus que vai falar. Às vezes também há manifestação demoníacas. Há manifestação demoníacas. Às vezes, e às vezes não é Deus que está usando determinada pessoa que está ali, e o líder não tem um discernimento espiritual. Nós tivemos um caso lá no Brasil de um pastor amigo, que isso foi em Eunápolis, lá, acho que Bahia, né? O pastor foi ministrar na igreja e quando ele chegou lá, quando ele começou a ministrar a mensagem lá, uma irmã que se levantou do círculo de oração, ela começou a profetizar dentro da igreja. E ao profetizar, já era costume daquela igreja, as irmãs faziam um círculo em volta dela, ela ficava no meio e ela pegava e ficava entregando revelações dentro da igreja. E o pastor, isso lá, o pastor de Anchieta, lá no estado do Espírito Santo, estava pregando em Eunápolis, amigo nosso, ele testifica isso, que quando ela começou a se manifestar ali, entregar as profecias, Deus falou com ele, olha, não sou eu, interfere. Aí ele bateu na sineta, na hora que ele bateu na sineta para interferir, o diabo se manifestou. A irmã jogou os cabelos para frente, as mãos para trás, e ele foi e fez uma oração lá de cima do púlpito onde ele estava, repreendendo, aquela irmã caiu, foi liberta naquele momento, ela levantou, desnorteada, o que está acontecendo? Não aconteceu nada não, tá tudo bem e tal, sentou. E o pastor estava hospedado na casa do pastor presidente, e depois o pastor presidente falou, olha pastor, aquela irmã tem mais de 20 anos que ela profetizava dentro da igreja.
né? Mais de 20 anos. Então, os irmãos, por não ter aquela sensibilidade espiritual, não ter o dom de discernir os espíritos, pegava aquilo como se fosse Deus que estava falando, quando na verdade não era Deus que estava usando a irmã. Entendeu? Podemos dizer, então, que é possível que a pessoa pode confundir, até a própria pessoa, por exemplo, uma pessoa com menos experiência, às vezes muito afoito, né, no espírito, muito com vontade de servir, às vezes pode abrir brechas e ser usado de maneira que não seja por Deus e ser, ele mesmo ser confundido? Pode, porque na verdade, às vezes Deus usa, às vezes a pessoa dá lugar para o diabo usar, e às vezes a própria carne fala, a emoção humana acaba falando, entendeu? E se você não tiver um conhecimento espiritual, você pode confundir, às vezes o diabo está falando, você acha que é Deus, às vezes é Deus, você acha que é o diabo, e às vezes é a carne, você acha que é o diabo ou Deus, e não é a carne. Então tem que ter o discernimento de espírito, entendeu? Mas nós que temos essa sensibilidade espiritual, a gente consegue discernir se é Deus e se não é. Primeiro tem que estar alinhado com o que está na palavra. Tem que conhecer a palavra. A palavra é o filtro. Sim. A palavra é o filtro, entendeu? Então vamos para a palavra. Não encaixou com o que está na Bíblia, a gente descarta automaticamente. Mas nós não devemos julgar o profeta e sim a profecia. Às vezes também a profecia não se cumpre porque não foi de Deus, mas nós não vamos julgar o profeta, vamos julgar a profecia. Se não se cumpriu, não foi Deus, acabou. Pastor, por vezes a gente vê os pastores falando, as pessoas falando a seguinte frase, que dom é Deus que escolhe, de certa forma. Poderia dizer que eu posso pedir um dom a Deus, orar e Deus me dar esse dom mesmo? Ou dom é uma coisa que você já vem específico para você? A pergunta mais certa é, eu posso pedir um dom a Deus para Deus me graciar com um dom? Ou esse dom ou não, porque esse dom não é para você? Uhum. Então, irmão Joel, pela minha experiência de vida cristã, não é pecado você pedir a Deus um dom. A Bíblia diz que é excelente coisa quando nós desejamos o episcopado, ou seja, servir a Deus. Isso é agradável, é um desejo que nós temos, entendeu? Agora, como eu falei no início, você vai pedir para quê? É para a sua edificação? É para a sua vaidade? É para o seu status? Você está entendendo? E isso tem que ser para a edificação da igreja. Entendeu? E muitos têm confundido isso. Muitos têm se apoderado disso como um status para serem chamados de homens de Deus. Na verdade, quando Jesus, principalmente quando Deus usava ele para fazer algum milagre para alguém, ele pedia para a pessoa ficar em silêncio, nem divulgar. E às vezes ele se retirava para os montes para poder orar. Entendeu? Muito forte, né? Porque Deus ele trabalha de uma forma para que o homem não venha se engrandecer. Entendeu? Não é pecado você pedir um dom. Não é pecado. Mas também, isso comigo, né? Na verdade, quando eu citei Jesus, novo convertido, eu tinha um desejo de ser batizado com o Espírito Santo. E tinha aquelas campanhas na igreja, né? De você ficar glorificando, só dar glória, 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 agora você vai ser batizado. E eu subia monte e glorificava e buscava mesmo. E Deus nunca me batizou no monte. Nunca me batizou no monte. Nas madrugadas, orando. Na igreja, quando tinha as orações na igreja, eu só pedia isso, estava pedindo só isso, pedindo. E eu não sei se por causa da minha ansiedade de receber, eu nunca o recebi. E quando aconteceu, foi de forma espontânea. Eu lembro que eu estava ministrando de domingo no culto de missões, numa igreja lá no estado do Espírito Santo. E na hora que eu estava ministrando, eu fui batizado com o Espírito Santo. Na hora que eu estava pregando a palavra, eu fui batizado com o Espírito Santo. Então eu veio de uma forma natural e espontânea, quando eu não esperava. Olha que interessante. Eu achei uma coisa muito bonita e muito sábia, as palavras do Senhor hoje na pregação, quando o Senhor disse que
as coisas que Deus nos dão para nós deve se tornar bênção para as outras pessoas. Exato. Trazendo essa fala para o nosso tema aqui hoje, Deus nos dá graça de dons. Isso nos traz uma responsabilidade maior. Fala um pouco para nós dessa responsabilidade que nós temos até ao pedir o dom. Porque uma vez que nós temos o dom, eu acredito que a gente passa a ter uma responsabilidade maior sobre isso. Sim. Eu particularmente, irmão João, eu nunca pedi a Deus os dons que eu uso na igreja, né? Que o Espírito Santo me usa na igreja. Eu nunca pedi. Assim como eu falei para o senhor, o batismo com o Espírito Santo ele aconteceu de forma espontânea quando estava ministrando. Quando eu menos esperava, ele veio e aconteceu. Da mesma forma, quando Deus me usa para entregar algo para alguém, né? É de forma espontânea. De forma espontânea. Então, assim, é muito natural. É muito natural. Para mim é muito natural. Eu não sei se tem alguém que pede, ou que já recebeu aquele dom exato que pediu e tal, mas comigo é sempre de forma muito natural. Pastor, nós não vamos prolongar muito, mas eu queria só... Qual é o conselho que o irmão pode dar para aquelas pessoas que hoje estão começando na vida cristã e tá com aquela sede? Isso é válido, isso é muito bom, como o irmão disse. Um conselho para meio que seguindo uma etapa, a pessoa ir com os pés no chão, passo a passo, oração. Dá um resumo para nós aqui, então, para os ouvintes aqui, esse conselho nessa vontade, nessa ânsia das pessoas de querer crescer ministerialmente, tanto em dons espirituais quanto ministeriais, dentro de cargos. Se eu puder fazer um apanhado para nós. Sim. Primeiramente, quem deseja exercer o episcopado, ele precisa entender que ele tem que ser exercido dentro do... Você tem que servir a igreja que você é membro. O seu ministério primeiro começa ali, né? Nós vemos muitos pregadores que estão aí exercendo os seus dons no ministério de outras pessoas, em outras igrejas, mas a própria igreja que ele é membro não conhece que Deus usa ele da forma que ele é usado lá fora. Primeiro ele precisa ser reconhecido em casa, mas assim... Sim, servir ali, estar ali, ajudando o ministério o qual ele é membro ali, sabe? E depois Deus vai levar ele a grandes patamares, entendeu? Só que muitos querem começar, eles não querem começar, eles querem começar pelos confins da terra para depois chegar em Jerusalém. E a Bíblia diz que primeiro é Jerusalém, né? Toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, para exercer esse dom, primeiramente, é na sua casa. A sua igreja precisa te conhecer ali, com muita humildade, sentar para ouvir o seu líder, aprender com o seu líder, conhecer a sua igreja, servir a sua igreja, porque o obreiro ele é chamado para servir primeiramente a sua igreja, o seu líder estar ali ajudando o seu líder. E depois Deus vai fazendo com que ele alce novos voos, alcance novos patamares e leve ele até os confins da terra, para que o evangelho seja apregoado dentro da vocação pela qual foi chamada, né? Se o irmão não sabe pregar, não inventa de pregar, faz uma oração. Não sabe louvar, vai devagar, prega, mas dentro da sua vocação pelo qual Deus te chamou, sabe, respeitando a sua liderança, sendo humilde, ouvindo, aprendendo. Nós somos um eterno aprendiz. Eu tinha um pastor de uma convenção lá no nosso estado, o Espírito Santo, que ele falava nas plenárias de convenção que todo pastor tinha que ter barra de diácono, porque o pastor está para servir. Então, o ministério, o dom é para você servir. E começa servindo a sua igreja, a sua casa, entendeu? Para depois você ir desenvolvendo e alcançando novos patamares e debaixo da bênção da sua liderança, entendeu? Isso é muito importante. E muitos não, porque acham que tem um dom, porque acham que é usado por Deus, eles não se submetem mais e acabam se perdendo e até mesmo a sua salvação, se embaraçando com as coisas
deste mundo, né? E perdendo a sensibilidade espiritual, já fica tão no automático, acho que não precisa mais orar, jejuar, ler a Bíblia, estar no culto de doutrina, na escola bíblica dominical e tantas essas coisas, né? Que faz parte de quem tem uma chamada e um ministério e quer que Deus use ele em dons e venha desenvolver na igreja. Então, já indo para o encerramento, porque eu sei que o irmão tem que quer dizer. Sim. E aí eu já deixo falando para os irmãos que nós estamos preparando aqui, eu juntamente com o pastor Franco, de nós fazer uma live, né, ao vivo, né, nós vamos estar abordando vários temas, e neste ao vivo, né, que nós vamos programar aqui, eu vou falar a data tanto nas redes sociais do programa, quanto o pastor também nas redes sociais dele. Vocês vão poder fazer perguntas, né? Poder fazer perguntas para nós aqui ao vivo, nós vamos estar respondendo vocês, e também, se nós não puder responder na hora ali, nós vamos responder depois. Vai ser uma coisa muito interessante para quem conhece o pastor, ou quem tem alguma dúvida dentro do segmento cristão, pode fazer pergunta nesta data, que nós vamos estar fazendo, nós vamos avisar em antes. Pastor, e só para nós encerrar com a pergunta de uma pessoa que já sabia que eu ia fazer uma entrevista com o senhor hoje, me pediu para perguntar a respeito dos milagres de hoje em dia. Esta pessoa, ela alega que hoje em dia não se vê muito milagre. Isso procede? E se procede, por quê? Eu acredito que milagre sempre vai existir. Só que o milagre não deve ser o maior milagre. Parece até um paradoxo. Porque o maior milagre é a nossa salvação. Você vai ver Jesus operando milagres. Você não precisa ser um especialista estudado na Bíblia para entender que Jesus fez todos esses milagres físicos e de maravilhas. Jesus, ele deu vista aos cegos. Jesus, ele fez surdo ouvir, mudo falar, paralítico andar. Ele fez, tá? No seu ministério terreno. Mas o maior milagre foi feito depois da sua morte e ressurreição, para curar a minha alma, me libertar do poder do pecado. Depois que Jesus morre e ressuscita, você não vê Jesus mais operando esses milagres físicos, sabe? Então, as pessoas confundem muito o que é evangelho. O evangelho é a salvação da alma. Os milagres existem? Existem. Mas o que adianta, às vezes, alguém ser curado do seu corpo físico e ter sua alma condenada ao inferno? Entendeu? Então eu acredito que as igrejas sérias que pregam a palavra, elas não se preocupam muito em divulgar essa questão de milagres, né? Porque o evangelho exatamente é para propagar a salvação, e os milagres são as consequências. Mas eles existem. Agora, por que não é divulgado aí? Eu achei interessante o irmão falando isso aí. Eu ouvi de uma pessoa há uns tempos atrás sobre esse assunto. Ele falou uma coisa bem interessante. Ele falou assim, olha, eu vejo, ele falou assim, do mesmo jeito que nós aqui nos Estados Unidos vimos um milagre aqui acontecendo aqui nos nossos olhos, as pessoas que nós conhecemos aqui, que foi um milagre do diácono Natalino, inclusive até eu postei aqui. Ele falou, quantos outros milagres não acontecem no mundo e a gente não fica sabendo? Aí que ele entrou um detalhe muito interessante quando ele disse, imagina se hoje uma pessoa, um ser, que não fosse um milagre coletivo, onde várias pessoas estivessem chorando, alguém tivesse esse dom de estender a mão e um paralítico andar assim na mesma hora, esta pessoa teria saúde espiritual, equilíbrio espiritual para não se envaidecer? Essa que é a pergunta. Eu falei assim, então às vezes pode ser que Deus ele trabalha, né, dentro do milagre coletivo, onde mais pessoas estão orando, para de certa forma não colocar num homem tanto poder, vamos dizer assim, perfeito, a ponto desta pessoa se envaidecer, que é bem propício disso acontecer. Eu achei interessante essa colocação dele. Não sei se o irmão compactua com essa ideia também, né? Mas eu achei interessante essa colocação. Todo milagre, primeiramente, quando ele acontece, para a glorificação do nome do Senhor. Isso é importante.
Entendeu? É por isso que tem um texto na Bíblia que fala que as pessoas até confundem aquilo, né, que Faraó não deu glórias a Deus e foi comido de bicho, né? Faraó não, o rei no Novo Testamento, eu esqueci o nome, o rei Herodes, perdão. Herodes, por não dar glórias a Deus, foi comido de bicho. Não é que ele não deu glória a Deus, não foi isso. É porque, na verdade, ele chegou ali falando para o povo, e o povo realmente entendeu que era Deus que estava falando, e ele, em vez de passar a honra para Deus, ele reteu a honra e pegou para si. Ele não passou a glória que era devida a Deus, ele pegou para si. Não atribuiu, a glória que era devida a Deus, ele segurou para si a glória. E por ele segurar para si, ele acabou no estado que acabou, né? Então é muito importante a gente não se envaidecer. Tudo que acontece nas nossas vidas é bondade e graça de Deus. Glórias a Deus. E a gente precisa entender isso e que o nome de Deus seja glorificado. Entendeu? Sempre. O apóstolo Paulo diz bem assim, não importa que comamos ou que bebamos, mas que façamos tudo para a glória de Deus. Isso é importante. Deus tem que ser glorificado na salvação das almas e nos milagres operados pelos servos de Deus. Nós sabemos que tem muitos servos de Deus, homens de Deus, que se dedicam, que pagam preço e que Deus verdadeiramente usam, tá? Usam. Só que esses grandes homens, você não vai ver eles na mídia, eles ficam nos bastidores, porque quando é Deus, eles não querem mídia, eles querem bastidores. Sabe que a glória não é dele. Não é dele, sabe? É incrível então isso é importante notar. Há milagres. Eu já vi um pastor orar e as pedras do rins da pessoa pular na mão do pastor. Eu vi, estou falando coisas que eu vi, entendeu? Mas isso é para a glória de Deus. E não quis nem... Não foi divulgado, é divulgado. Os grandes homens de Deus, eles não são divulgados, eles não querem aparecer. É verdade. Então existe sim. Existe milagres, existe. E Deus ainda opera milagres. Ele é Deus. A Bíblia fala, acho que não me engano, em Hebreus 13:8, que ele é o mesmo Deus. Mesmo Deus ontem, quando fala ontem, fala que ele foi com os reis, sacerdotes e profetas. É o mesmo Deus hoje. Esse hoje está falando que ele será com a igreja e será eternamente. Então ele opera milagre. Agora o que falta é as pessoas se dedicarem mais, se consagrarem, buscarem. Hoje a gente vive um evangelho de muitas facilidades, que as pessoas não querem pagar preço para exercer o ministério. Sabe? As mensagens são mensagens de micro-ondas, são mensagens prontas, que não tem revelação do Espírito. Às vezes, o pastor... Para satisfazer o ego, não a alma, às vezes a pessoa já virou um profissional da pregação, que ele já pregou aquela mensagem em vários lugares ao mesmo tempo. Eles não perdem mais tempo buscando o direcionamento de Deus, saber o que é que Deus tem para a igreja, o que Deus quer falar com a igreja, sabe? Uma coisa quase robótica, uma coisa automática, mecânica, entendeu? Então isso é importante notar, tá certo? Mas Deus continua a operar milagres. Glórias a Deus. Entendeu? Gente, eu fico triste aqui em poder falar com vocês que eu preciso, né? Por hoje nós não vamos encerrando aqui. E agradecendo o pastor mais uma vez e dizer que se prepare que está vindo mais novidades aí com o pastor Franco. Pastor, termina então agradecendo e deixando uma mensagem ao modo que o Senhor tocar no coração do Senhor para os nossos ouvintes. Amém. Quero deixar uma palavra ao seu coração, a você que está nos assistindo, né, através deste vídeo. Se você tem uma chamada, acredita na sua chamada, não importa se as pessoas não acreditam em você, o importante é você ter convicção da sua chamada. Então, busque a Deus, busque a direção do Espírito Santo, qual a área que você já atua ou quer atuar nos dons espirituais. E Deus é poderoso para te usar, sendo sempre uma pessoa humilde, que realmente tem sensibilidade espiritual para sempre estar ouvindo a voz de Deus e não sair do propósito pelo qual Deus estabeleceu para a sua vida. Lembrando que o ministério ele é espinhoso, né? Mas também Deus que nos chamou, ele estará sempre conosco para poder nos ajudar a exercer a nossa chamada. Que Deus abençoe. Glórias a Deus. Pastor, muito obrigado eu mais uma vez. Que Deus continue abençoando, Amém. Senhor. Deus abençoe, obrigado. E a porta da nossa igreja está sempre aberta. O pastor, nos pastorados, convidou o irmão hoje para estar mais uma vez aqui conosco. Vai ser muito bem-vindo. Eu que agradeço o senhor,
pela oportunidade, né? Foi através do senhor que eu estive aqui em Manchester, conhecendo essa igreja que me acolheu tão bem, juntamente com a minha esposa. Em uma outra oportunidade eu quero voltar com a minha família, o meu filho e minha Olha que nora bênção. aqui, tá certo? Para conhecer a igreja. E nós amamos conhecê-los. Glória a Deus.